Então, boa noite a todos, a todas. Vamos dar início, então, na aula de hoje, do dia 3 de novembro, da disciplina de IHC. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa estar olhando aqui como que está organizado, né? É sempre importante verificar como que está organizada a disciplina. Então, quando entra roteiro de estudos da semana, sempre fica o mais recente por primeiro. Nós estamos iniciando a semana 7, então já está o roteiro referente a essas duas próximas semanas, semanas de estudos 7 e 8. Nesse roteiro de estudos, vocês encontram aqui as informações das tarefas que estão planejadas para acontecerem essa semana. Então, olhando aqui, né, nós temos, na verdade, serão 3 tarefas propostas para serem realizadas até o dia 17 de novembro. E essas tarefas, elas são referentes aos trabalhos 1, que é o projeto de interfaces do site, e ao segundo trabalho, que é o projeto de interfaces para o tutorial. Então, como eu disse, então nós temos realizar o passo 4, que é o desenvolvimento do projeto de interfaces, e o passo 5, que é a avaliação do projeto de interfaces com um método diferente de critérios ergonômicos, que é esse que vocês estão entregando hoje, mas que vocês fizeram do protótipo, né? Uma vez que o protótipo tenha sido analisado, tenha sido testado, inclusive com o protótipo em que você pode demonstrar, e aliás deve, né, não só inclusive, mas deve ser apresentado para quem está contratando, para o cliente contratante ou usuário contratante, enfim, fazer uma análise com critérios ergonômicos, ele é importante porque tanto você vai fazer aqui um checklist, por exemplo, se tem títulos em todas as páginas, se tem um contraste, se estão visíveis as informações, se tem mensagens e elas mantêm um padrão, mantêm uma consistência entre as informações, entre uma página e outra. São elementos simples, mas que todos os sites devem conter. Então, no momento que você faz esse checklist, você já está fazendo uma avaliação e você já está fazendo uma interferência, né? Você já vai corrigindo caso seja necessário dentro do teu protótipo. E na hora em que você passa esse protótipo para o projeto de interfaces, numa versão aqui que a gente está chamando de definitiva, mas já é a versão que posteriormente, num projeto normal, vocês sairiam implementando, né? Aqui, como nós paramos no projeto de interface e só fazemos o projeto, nós não entramos em banco de dados ou base de dados, não entramos em desenvolvimento para consistência de dados, para somatório, para geração de listas, enfim. Uma vez que você faça essa avaliação inicial do protótipo, você também tem do protótipo, tanto já um retorno por parte de quem está te contratando, em relação às funcionalidades, se você conseguiu captar, se você conseguiu coletar todas as informações necessárias, né? O cliente mesmo vai te dizer, o teu contratante, como você já faz um checklist para ver se não esqueceu nada, ou pelo menos as informações básicas, que é esse checklist baseado nesses critérios ergonômicos. O modelo que eu apresentei para vocês é um modelo que eu tenho, mas o ideal seria que cada um pudesse desenvolver um modelo próprio da sua empresa e esse modelo ser utilizado em todos. Aí você vai criando versões a partir desse modelo, mas não é um instrumento de avaliação por sistema. Se organiza dentro de uma área específica, para um tipo de sistemas de informação, e é ele que você utiliza para os diversos casos, mas dentro de um mesmo sistema de informação. Então, se eu faço um sistema aqui para um comércio eletrônico, eu monto
um instrumento de avaliação, um questionário, quando fala do instrumento de avaliação, tipo um questionário para avaliar as páginas, né, o site de um comércio eletrônico. Então, todos os comércios, todos os sistemas de comércio eletrônico, seja ele qual for, para loja, para floricultura, para confeitaria, pizzaria, enfim, pode utilizar o mesmo instrumento, as mesmas questões. Quando nós temos um outro tipo de sistema, que seja um sistema para busca de informações, aí você vai gerar um outro instrumento de avaliação. Você até pode reaproveitar algumas questões, mas muitas delas não se aplicam ao sistema que você está propondo. Então, ou se faz um único e aí se tem situações de não se aplicam, ou você começa a elaborar para algumas áreas, de acordo com o tipo de sistema de informação. E uma vez que você tem esse protótipo pronto e ele é avaliado, tanto por um quanto pelo outro, você passa para a fase do desenvolvimento, aí sim, para uma versão de telas, uma versão já próxima da definitiva, né? Aquela que se enquadra já mais numa alta definição, numa alta fidelidade. Então, aquela que vai ficar, que já vai estar usando a linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do sistema e com ela que você vai fazer essas interfaces. Claro, por que eu digo que é próximo da versão definitiva? Pode ser que quando se faça a avaliação do projeto de interfaces, principalmente se você utilizar um modelo como de testes de usabilidade, você perceba que essa tua versão definitiva, ela está muito longe daquilo que o usuário consegue utilizar ou gostaria de utilizar. E aí precisa fazer uma modificada, uma modificação bastante severa, né? Agora, se você faz uma versão já com um layout próximo daquela versão definitiva, ou como seria a tua proposta para uma versão definitiva, e nessa avaliação do projeto de interfaces dessa versão definitiva, usando o teste de usabilidade, você chegue numa satisfação boa, né? Quer dizer, com vários pontos positivos, com uma nota boa, aí as modificações serão bem pontuais ou nem haverão modificações para esse projeto de interfaces em definitivo que vocês estão realizando. Feito isso, por parte do projeto, por parte da área de interação humano-computador, ela se encerra. Aí ela passa para a fase de desenvolvimento de sistemas propriamente dito, né? Isso vai entrar para a codificação, né? Aí, claro, à medida que você tem o desenvolvimento do código do sistema, pode ser que em alguns momentos, até para que mostre uma informação ou por alguma exigência da própria do próprio processamento que seja necessário, da implementação, haja alguma mudança na interface. De repente eu coloquei aqui esse menuzinho, um menuzinho em que ele é dinâmico, ele tem toda uma animação que aumenta, só que para sistemas de smartphone ele ficou ruim. Né? E eu vou precisar, né, para mobile, precisar fazer uma alteração no projeto que não estava previsto, mas só na hora de implementar que eu percebi que ficou lento, que ficou ruim, ou que não deu certo, a ferramenta não estava disponível. Então, claro, podem haver modificações ainda desse projeto de interface no decorrer do desenvolvimento, mas você tem até aqui um grande, já um projeto com a maioria dos elementos já devidamente definidos. Então, com isso, realizando esses passos 4 e 5, o projeto de interfaces do site, né, o trabalho 1, ele se conclui. O que vai ficar faltando depois, que serão os próximos passos, é a escrita do artigo. Quer dizer, você concluir, você juntar todas as partes que vocês fizeram até agora, da introdução, fizeram da coleta com a pesquisa, com pesquisas de sites existentes, que vocês fizeram em relação ao protótipo, ao desenvolvimento, o passo a passo que vocês utilizaram para desenvolver o protótipo, a avaliação do protótipo. Agora que vocês vão desenvolver o projeto de interfaces definitivo com avaliação. Aí é uma questão de concluir o artigo, juntar todas essas informações e aí reorganizar, que é o que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Né? Então, essas duas tarefas referentes ao trabalho 1, ao trabalho do projeto de interfaces, já encaminhando, já apontando para o término
desse primeiro trabalho, né? Então, nós temos aí várias peças, vamos juntar num último esforço, que é a escrita do artigo e a apresentação desse trabalho em data ainda a ser combinada. E a terceira tarefa, que diz respeito ao trabalho do tutorial, do projeto de interfaces do tutorial, é o desenvolvimento em que vocês vão já pensar no conteúdo desse tutorial, conforme as orientações, né, que já foram repassadas, e vão elaborar um layout. Um layout não precisa ser nem protótipo, pode já partir para uma versão, já pensando numa versão mais próxima da final, porque aqui você tem uma interação menor, né? Tem uma interação, mas ela é menor, ela é muito mais em termos de conteúdo do que propriamente por forma, né? Então, para essa elaboração desse layout, desse texto, ele não precisa, o que vocês irão entregar nessa tarefa, de fazer ela 100%. Vocês não vão ter que escrever o tutorial inteiro e deixar ele prontinho já para o dia 17, que é a data de entrega dessa tarefa, né? Mas sim já uma ideia geral desse texto, desse conteúdo, que vocês já até devem ter pensado dentro daquelas primeiras atividades, primeiras tarefas desse tutorial, mas que agora a gente vai retomar também em definitivo. Eu vou dar um exemplo. Supondo que vocês escolheram um tutorial para ensinar receitas que tenham saudáveis, né, com ingredientes saudáveis. Então, é para quem quer fazer ter ideias de novas receitas. Muito bem. Então, quando nós vamos desenvolver um tutorial, seja ele de um software, seja de como ele utilizar um hardware, ou um equipamento, ou como fazer receitas, ou tocar um instrumento, ou consertar um armário, por exemplo, nós temos que pensar em quem é o público. Então, por que nós temos que pensar no público? Peguemos o exemplo da receita, né? Se nós pensarmos que o nosso público-alvo é um chefe de cozinha, vocês vão poder utilizar nesse tutorial termos técnicos, vão poder utilizar elementos com menos imagens, né, e com mais técnica. Então, quando você utiliza, você não vai ter que explicar se é uma colher de chá ou uma colher de sopa, você vai colocar em peso. Você não precisa especificar, por exemplo, pode usar o açúcar refinado ou açúcar cristal. Você vai colocar já numa especificação que, de repente, é um nome técnico para se usar para o açúcar que vai utilizar para aquela determinada receita. O mesmo de ações, né? Você não precisa, de repente, detalhar como se fosse o teu público-alvo, pessoas que nunca cozinharam, ou pessoas que estão começando a cozinhar em casa porque passaram um período de trabalho remoto e vão continuar em trabalho remoto. Então, percebam que o próprio conteúdo, o próprio texto do tutorial que vocês irão escrever, ele vai ter um formato diferente, vai ter uma escrita diferente, vão ter palavras mais técnicas ou mesmo menos técnicas, dependendo do público-alvo. Então, dependendo da formação, dependendo da idade, dependendo de vários outros elementos que nós já, principalmente nas videoaulas que eu deixei para vocês. E também nas próprias orientações, né? Se vocês lerem as orientações do trabalho 1, do projeto de interfaces do site, ele tem uma série de questões que vocês podem, inclusive, refletir no momento de fazer esse levantamento do público-alvo. E essa é a parte mais importante. Veja, eu tenho falado em todas as aulas síncronas, é um assunto que eu reforço nos vídeos gravados, que todo o desenvolvimento para a área de interação humano-computador, para a área de design de interfaces, de ergonomia, ela é o que a gente chama de um desenvolvimento centrado no usuário. Então, você, com base no conhecimento, com base na experiência do teu usuário, você desenvolve as ferramentas que serão escolhidas, né, ou que serão desenvolvidas para ele. Então, se é um usuário que com um público jovem,
que utiliza normalmente redes sociais, que não utiliza pacotes do Office, que não utiliza e-mail, você tem uma série de ícones e uma série de palavras e expressões que já são conhecidas desse público, porque você sabe que ele participa e já tem conhecimento de alguns sistemas, por exemplo, né? E o mesmo acontece com os tutoriais. Quando eu vou desenvolver um tutorial, eu faço um tutorial centrado, né, ou baseado, mas centrado a partir da experiência, a partir do conhecimento desse público-alvo, né? Então, quando nós falamos de um tutorial para ensinar receitas para chefes de cozinha, é um tutorial muito mais técnico. É diferente de quem vai ensinar para pessoas como eu disse, para jovens ou pessoas que começaram a cozinhar em casa por conta do período de trabalho remoto. Também vai acabar interferindo, um outro exemplo, vamos pegar da área técnica, da informática. Se eu estou escrevendo um tutorial para profissionais da área de TI, você pode desenvolver de uma forma muito mais rápida, muito mais pontual, já com o comando, direto com o comando, do que se eu desenvolver ou quiser elaborar um tutorial do mesmo assunto para quem é leigo na área de informática. Ou até mesmo para quem está entrando no primeiro semestre num curso de informática e para quem está no último ano de informática. Você acaba desenvolvendo esses tutoriais de forma diferenciada. O que é importante na área de interação humano-computador? Você definir quem vai utilizar o teu sistema, teu tutorial, o teu projeto de interface. Isso que eu estou falando até agora. Quem vai utilizar, onde vai utilizar, com que equipamento que ele vai utilizar. Né? Aquele exemplo da banquinha de jornal que eu sempre falo para vocês. Uma outra questão que é importante de ser levantada, que é a segunda questão mais importante, né, entre as importantes, a segunda mais importante, seria você também definir qual é a frequência de uso em relação àquele projeto de interfaces. Então, se eu tenho um projeto de interfaces que ele vai utilizar todos os dias e usa de 2, 3, 4 horas por dia, esse usuário que é novato e que você vai fazer algo muito explicadinho, vai passar em poucas semanas a ser um usuário experiente. Então, quando você determina ou verifica no teu levantamento de requisitos que vocês vão ter uma frequência de uso bastante permanente, quer dizer, usa todos os dias ou tem uma frequência alta de uso, você sai de um usuário novato e vai para o experiente. Isso também é muito importante, porque é a partir daí que vocês definem teclas de atalhos, menus, vocês definem funções rápidas, combinação de teclas para a utilização desse sistema. Então, nessa atividade aqui, nessa segunda tarefa, o que vocês vão fazer é começar a escrever esse tutorial, né, com base no assunto que vocês escolheram, com base em quem vai utilizar esse tutorial, que vai usar esse tutorial, e vão já pensar nesse layout para esse projeto. Vou deixar num formato similar ao HTML, vou deixar num similar do PDF, ele vai ter menuzinhos, ele não vai ter menuzinho, né? Então, se vocês pegarem aquele conteúdo lá da Federal de Santa Maria, ele tem um formato. Se vocês pegarem um material que vocês tenham acessado de um curso online para treinamento, né, de alguma informação, vocês vão achar um outro formato. É esse projeto de interfaces que vocês vão pensar nesse desenvolvimento nessa fase, né? Então, não vai precisar ser algo completo. Então, como sempre, deixo um quadro que vocês possam utilizar. Então, com base nesse roteiro das semanas 6 e 7, né, que é o primeiro que está aqui, lembrando sempre que as aulas síncronas ficam aqui nessa sessão chamada aulas síncronas, então também está organizada por semanas, aqui também tem o roteiro, tem lá a tarefa que é somente para quem não assistiu à aula, né? Não é o caso de vocês. E aí eu tenho o trabalho 1.
Então, vejam lá no trabalho 1. Então, se a gente chegar aqui na semana 7 e 8, passo 4, em que vocês vão desenvolver esse projeto. Então, vocês vão ler as orientações. Por que é importante revisar os conteúdos nessa fase de desenvolver as interfaces? Por tudo isso que eu acabei de falar. Porque nos conteúdos que já foram disponibilizados, sejam nas videoaulas, sejam durante as aulas síncronas, e principalmente nos materiais de leitura, né, e das videoaulas, nós já falamos sobre a questão do desenvolvimento centrado no usuário, já falamos da importância do levantamento do público-alvo, já abordamos a questão também desse usuário, dos níveis de usuário, do usuário novato, que utiliza com frequência, passar a ser um usuário experiente, e um usuário experiente que fica, se é possível detectar, ou em se detectando que este sistema, algumas pessoas utilizam muito, aí para um tempo, utilizam muito, para um tempo de utilizar, você também tem de um usuário que é novato, utiliza muito, ele se torna um experiente, mas fica um ano sem utilizar aquele sistema. Ele pode voltar a ser um usuário novato ou ficar ali no intermediário, né? Então, a gente pegar o exemplo do imposto de renda, só faz uma vez por ano, né? Para quem faz o seu imposto de renda, se bate um pouquinho, vai lá, mas a cada dia que vai colocando as informações, vai lendo e vai aprendendo, vai ficando mais experiente do que quando abriu a primeira vez o imposto de renda. Um contador que vai fazer a primeira vez imposto de renda, acabou de se formar e vai fazer imposto de renda para a família inteira. A primeira vez, ele vai ficar lá 2, 3, um mês fazendo imposto de renda a família inteira, ele vai ser expert, ele conhece todas as teclas de atalho, ele vai achar horrível cada vez que ele tiver que tirar a mão do teclado para colocar a mão no mouse e voltar no teclado, quando ele poderia usar teclas, combinação de teclas para utilizar só o teclado. Fica muito mais ágil do que tira a mão do teclado, põe no mouse, volta para cá e assim por diante, né? O mesmo se aplica a quando ele, depois de um ano, tiver que usar novamente o sistema, e aí ele vai ter que reaprender. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, não adianta nem desenvolver um sistema que seja tutoriado, aquele que tem um wizard, que vai explicando com textos, com passo a passo, com muitas orientações, em que você clica com o mouse e abre, tarará, mas também não é o outro extremo, em que você só utiliza as teclas de atalho, a menos que você detecte que não vai haver frequência de utilização, é esporádico, e que você está desenvolvendo o sistema, tutoriais do projetos de interfaces para esses públicos específicos. Então, se você está desenvolvendo um tutorial para quem é da área de TI, para quem é desenvolvedor em, sei lá, na linguagem Java, você não vai precisar ficar passo a passo explicando um determinado comando ou uma determinada construção nessa linguagem. Você vai direto para a informação, porque você sabe que todo mundo que está... O tutorial foi feito para quem é programador em Java. É diferente de eu fazer um tutorial para quem nunca programou em Java e você quer ensinar ele a programar, né, nessa linguagem. Então, você pode ter, dependendo do que você levantou de requisitos em relação ao público-alvo, um sistema para somente novatos, somente para experientes, ou que qualquer usuário que seja um novato, ele migre para experiente e vice-versa. Isso precisa ser detectado, independente do tipo de sistema de informação que está se fazendo, para qual está se fazendo. Se é para um sistema de, como eu disse, de comércio eletrônico, de busca, de disponibilização de informações e assim por diante. Os tutoriais, ele entram num tipo de sistema de informação, que é disponibilização de informação, que é aquela com que você oferece conteúdo para as pessoas, como um site em que você está demonstrando todos os produtos, os serviços que uma determinada empresa possa ter, um portfólio, né? Então, um tutorial ele é muito próximo, né? Ele tem uma similaridade com esse tipo de sistemas. O que vai ser entregue no caso dessa atividade de desenvolver as interfaces já com para o trabalho 1, né? Essa versão praticamente definitiva, aí, um arquivo em PDF, né? A equipe vai entregar um arquivo, então é por equipe,
com o print das interfaces que vocês conseguiram desenvolver. Então, eu desenvolvi a homepage, desenvolvi já o cadastro, desenvolvi a consulta, desenvolvi tal coisa, coloca o print dessas telas e faz uma explicação. Aqui está o home office, a homepage do sistema tal, a figura tal refere-se ao cadastro de clientes, a figura 3 refere-se à lista dos produtos que estão disponíveis para colocar no carrinho. Por quê? Porque é isso que vai ser colocado dentro do trabalho, dentro do artigo, quando vocês forem explicar o passo a passo, né? Então, não precisa ser de todo o trabalho, escolham aquelas mais importantes. É importante que vocês já tenham feito, né? Não é nem tanto da entrega, porque a entrega aqui é mais só para ir acompanhando e se tiver alguma coisa muito grave, eu vou entrar em contato, mas por enquanto deu tudo bem, eu estou pedindo muito pontual, que estou pedindo para vocês. Então, ainda dá tempo até o final da entrega para vocês organizarem tudo, né? As datas que eu coloco aqui para entrega, realmente para vocês terem uma frequência, né? Sem terem que fazer para vocês não terem o risco de reprovar por frequência, pelas atividades assíncronas, como eu havia explicado, e mesmo para que a gente possa ir analisando e conferindo e construindo a nota de vocês. Tá? Mas ele não é o pré-requisito. Importante que vão entregando, que é possível, e no final vocês me entregam alguma coisa muito mais consistente, que vai ser a apresentação final. Então, esse arquivo PDF não precisa ter o print de 100% das interfaces que vocês desenvolveram. Pega lá metade ou uma parte, coloca, faz o print, abre o Word, Ctrl V, né? E descreve o que significa, só para eu poder me localizar. Coloca lá as principais páginas, salva em PDF, encaminha pelo Moodle. Tá? A outra atividade, a outra tarefa, perdão, desse primeiro trabalho, é a avaliação desse projeto de interface que vocês estão desenvolvendo. E aí nós temos um projeto de interface que vocês vão escolher um método diferente daquele que vocês fizeram no protótipo, ou seja, por critérios ergonômicos. Então, sobre a avaliação, bem na verdade, quando nós entramos aqui em fatores humanos, né, no assunto fatores humanos, nós já abordamos aqui alguma coisa, né, sobre a questão do público-alvo. Quando nós entramos em design e usabilidade, principalmente aqui onde diz respeito à etapa 1, ele aborda os critérios ergonômicos. Quando nós entramos em prototipação, falamos alguma coisa sobre a importância, principalmente de testes de usuários, né, de testes de usabilidade. E aqui, em avaliação, nós temos na videoaula 4 métodos de avaliação, e nesse arquivo em PDF, ele aborda 3 desses aspectos. Tá? Eu vou abrir esse modelo aqui. Esse aqui é um material que foi desenvolvido para uma disciplina específica, mas ele é baseado, na verdade, em pesquisa no que eu trabalho dentro da universidade há muitos anos, né? O que nós temos dentro desse material? Tem uma parte que vai ser importante para esse projeto 2, para esse trabalho 2, que é sobre os tutoriais. Eu já vou falar sobre eles. E depois tem uma parte que é comum a todos eles, que é a avaliação por heurísticas, por listas de verificação, e aqui está faltando mais um, que é por teste de usabilidade, está faltando aqui. Tá? Então, vejam. Importante que vocês deem uma lida, né? Eu daria uma lida em todo o material muito curtinho, vejam, tem 31 páginas, contando com a capa, né? E com o sumário. Então, nesses referenciais, ele é um documento publicado pelo Ministério da Educação. Esse documento é o documento que estabelece, que norteia todas digamos assim, as recomendações para desenvolvimento de conteúdos, para desenvolvimento de materiais educacionais, apostilas, livros, atividades, enfim, de cursos à distância, né? Mas eu não vou fazer um treinamento à distância, né? Vou fazer um projeto de um curso de graduação à distância. O meu é só um treinamento.
Mas veja, esses referenciais, como eles foram feitos em 2007, e em 2019 nós tivemos uma pandemia, em que ninguém achou que ia ficar tanto tempo em casa tendo aulas online, ele voltou a ser muito atual. E as informações que estão lá, elas ainda são utilizadas até hoje dentro dos projetos à distância, né? Dos projetos que são para cursos ou disciplinas à distância. Então, apesar de não ter força de lei, ele é um documento que ele faz fortes recomendações para o desenvolvimento desses tutoriais, desses materiais didáticos. E de dentro desses referenciais, foram destacados 2 elementos. A questão dos sistemas de comunicação, que basicamente é o seguinte: como que vai ser disponibilizados esses conteúdos? Então, é um elemento que faz parte, né, do desenvolvimento de um projeto de interfaces, porque aquela história, né, o usuário, quem é o meu usuário, onde ele vai utilizar, com que tecnologia ele vai usar. Aqui é a mesma coisa. Então, vamos pegar novamente o exemplo do tutorial para ensinar a fazer receitas saudáveis. Se quem vai utilizar é um chefe de cozinha, ele vai utilizar onde? Ele vai estar lendo do escritório dele, aí ele vai imprimir para levar para a cozinha, ou ele vai abrir diretamente do celular ou do tablet, ou vai levar um computador, e à medida que ele está vendo os ingredientes e que ele está vendo a receita, ele vai já executando. Vai mudar o tutorial? Sim, vai mudar o tutorial. Porque quando você tem algo que permite imprimir, você pode imprimir todos os passos, inclusive daí tem que ser detalhado, porque na impressão não tem vídeo, mas você tem algo que se chama ingredientes, que precisam ser adquiridos. Pode ser que a pessoa tenha ele em casa, ele faz uma lista, pode ser que ele compre no supermercado, tenha que levar essa lista para o supermercado. Então, talvez a possibilidade desse tutorial gerar uma lista, ou que ele tenha uma lista que ele possa acessar de um celular, para que ele compre no mercado, né? Ou que ele tire o print da tela para ele comprar no mercado, ou que ele consiga visualizar numa única tela quando tiver os materiais, que ele possa, assim, tudo numa única tela, para que ele, com um comando de um dedo só, vá para o próximo, né, para a próxima tela, então vai para o próximo, ou comando de voz, em que ele diga em que tela que ele está, o próximo, e você estabeleça palavras-chave que ele possa navegar, porque pode estar com as 2 mãos fazendo uma massa. E daí como é que ele vai navegar pelo site? Então, os sistemas de informação, eles são importantes para a gente poder definir, justamente porque você vai estabelecer ou definir o teu projeto de interfaces de acordo com o local onde a pessoa vai utilizar aquele sistema, né? No caso aqui de um cozinheiro, chefe de cozinha, acessando as suas receitas, né? Em relação o que a gente chama de material didático, né? Aí é o conteúdo mesmo. E aí tem alguns aspectos que nesses referenciais eles trazem que são bem importantes. Aqui tem um resumo, né? Mas alguns deles vocês precisam, é importante que vocês conheçam. Então, veja, quando a gente fala hoje, diz, mas eu não quero entrar na área educacional, né? Isso é uma área educacional dentro da área de tecnologia. Mas hoje, qualquer sistema que você vai desenvolver, ele tem um mínimo de treinamento, ele tem um mínimo de capacitação, seja de vocês, ou seja, que vocês estão capacitando os teus usuários. Então, já entra em tudo isso, né, tendo essas estruturas todas. O que a gente chama de linguagem dialógica? Linguagem dialógica é como você conversa, né, a partir do texto. Então, novamente, vai depender do público-alvo. Se o teu público-alvo é um profissional da área de TI e você está fazendo um curso para demonstrar uma parte avançada, por exemplo, de uma linguagem de programação, a tua linguagem que você vai utilizar com esse profissional vai ser muito mais por itens, né? Com exemplos e por itens, diferente de você estiver usando uma linguagem para, por exemplo, alguém que é novato na área da computação. Não confundam linguagem dialógica com linguagem informal,
né? Então, eu colocar, e aí, tudo beleza? Vamos lá. Ele tem que ter uma certa informalidade, mas lembrar ainda que se trata de um conteúdo... Oi. Pois não. Acho que alguém me interrompeu. Só abrir o microfone e falar, porque como está compartilhado, às vezes eu não consigo ver o chat. Ok, então aqui a linguagem dialógica não é a linguagem informal, uma linguagem em que você fala como se estivesse numa roda de conversas. Ela continua sendo gramaticalmente correta, né? Mas de forma, como é que eu vou dizer? Quando vocês têm a intenção de que ele, naquele momento, vocês vão desenhar um bonequinho, esse vai ser o material de vocês, em que vai ter um bonequinho, e ele vai ter um balãozinho, como se fosse Turma da Mônica, e vai ter aquele formato de gibi, né, de uma história em quadrinho, aí ele cabe uma linguagem que é a linguagem com que a gente conversa, né, usando, né, e aí, oi, e tudo mais. Quando nós estabelecemos essa linguagem dialógica, é só porque o texto ele passa a ter uma linguagem praticamente jornalística, em que você vai lendo e os elementos todos vão se complementando. Então, respondendo aquelas... Né, num jornal, quando você lê uma reportagem, você quer saber o que aconteceu, onde aconteceu, quando, quem que estava envolvido, o que vai acontecer com essas pessoas, o que vai acontecer com o bem material que tenha sido quebrado, furtado, ou enfim, né? Ou quais são os rumos da investigação, se for caso de uma investigação. Então, se faz um texto, né, sobre todas essas informações. Veja como é um texto jornalístico, como é um texto de um jornal, de uma revista, é diferente de um manual técnico. Né? Isso é linguagem dialógica. O material introdutório, então, mesmo que você tenha um texto pequeno, um manual pequeno, né, pelo menos um parágrafo, um textinho, dizendo assim, olha, do que se trata? Então, aqui, por exemplo, esse aqui que eu estou pegando de exemplo para vocês, impresso, é um material lá do guia de alimentos, né, de receitas saudáveis. E aí ele responde nesse guia, nesse material introdutório, para quem que ele é destinado. Então, ele é para chefes de cozinha, ele foi pensado em chefes de cozinha, para que você tenha novas possibilidades, né, de inovar no seu negócio. Mas eu estou, então, inviabilizando para, sei lá, para dona de casa ou para um jovem que acabou de começar a morar sozinho? Não, mas ele já sabe que a linguagem ali é para chefe de cozinha. Tá? Então, isso é importante a gente colocar essa previsão. E bibliografia, claro, sempre, né? Sempre é importante, bibliografia, sites complementares. O que a gente se refere a texto base é como que ocorre essa comunicação dialógica, e o texto base a gente acaba chamando o conteúdo em si, né? Então, sei lá, quando eu falo num texto jornalístico, por exemplo, ele é escrito de uma forma em que você vá respondendo a essas questões que sempre ocorrem numa notícia, né? Quem está envolvido, o que aconteceu, quando, e assim por diante. E ele vai te conduzindo nessa reportagem, nessa notícia. A mesma coisa aqui. Então, você tem dentro do texto base, né, essa característica de envolver quem está lendo. Então, ele tem que ter fácil de leitura. Não é leitura para leigo, é leitura fácil, como numa reportagem. Vocabulário acessível. Né? O vocabulário da área de direito, para nós, é complicado, para quem não é da área de direito. Mas para quem é da área de direito, é super simples. O inverso também. Para um advogado, a linguagem da área de informática é extremamente complexa. Mas para nós, utilizar certas palavras é jargão nosso de todo dia. Então, essa leitura, ela tem que ter estratégias para você facilitar, de acordo com quem você determinou que vai ler esse material. A linearidade é aquilo que não é linear. Então, vamos voltar novamente ao texto jornalístico. É linear. Você vai lendo. Um livro, um romance, um drama policial, um livro policial, ele é linear. Você vai lendo.
a linearidade, aquilo que não é linear, é aquilo que faz com que você pare o texto para ler alguma coisa, uma informação a mais, complementar. Então, a linearidade pode ser algo que tenha num quadro e diga assim, volte para o capítulo anterior e relembre tais conceitos. Ou então ele diga assim, olha, veja lá no mapa onde que está tal pessoa, tal personagem. Ou, do ladinho, coloca um glossário. Se você não sabe sobre aquilo, você lê no glossário e volta. Então, essas idas e vindas, essas pausas, essas retomadas, a gente chama de um texto alinear. Isso na área educacional é muito interessante. A questão do ser dialógico, né? A gente já falou, aqui vai ter algumas ideias, aqui tem alguns exemplos de ser dialógico, de ser acadêmico, científico, ou seja, ele é um texto que prima pela correta utilização. Então, cuidar com os S's, com concordâncias, né? Com plural, singular, minimamente. Você não precisa ter uma revisão de um texto por um especialista, mas que a pessoa leia e tenha pontuações, vírgulas, da maneira feita com que ela interprete. É nesse sentido. Ah, professora, eu vou ter que fazer no nosso tutorial lá tudo isso? Não. Isso aqui estou mostrando para vocês que são elementos importantes, mas vocês não precisam colocar, porque aqui nós não estamos analisando conteúdo, nós estamos analisando o layout, mas são informações que complementam a formação de vocês. Tá? Então, aqui vocês têm essas informações e o que nos interessa é aqui, a partir de instrumentos para avaliação de material didático, né? Então, esse instrumento aqui, vocês têm aqui o procedimento, né, a metodologia. Então, você sempre que vai, por exemplo, utilizar esse instrumento de avaliação que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar para vocês, qual que é a metodologia para a utilização dele. Você vai pegar quem vai avaliar, né? Então, você vai pegar um avaliador, vai mandar para essa pessoa o material que ele vai avaliar. Então, por exemplo, vou avaliar esse livro, vou mandar para ele esse tutorialzinho e vou mandar um instrumento, né? Então, eu mando 2 arquivos, mando ou o link ou o arquivo em que ele vai ter acesso, né? E mando o instrumento de avaliação. E aí, explico lá no corpo do e-mail ou numa reunião que a gente faça antes deles responderem o instrumento, o questionário de avaliação, explicando como que ele deve se comportar. Então, lembra que eu expliquei para vocês o que eu, né, naquele instrumento do critérios ergonômicos, te atende, não atende, atende parcialmente, não se aplica, e aí eu expliquei. É essa parte aqui. Então, o material eu não disponibilizei, por quê? O site que vocês estão desenvolvendo. Eu disponibilizei um instrumento de avaliação lá no fórum e expliquei numa das nossas aulas, nas nossas reuniões do Teams, como que era para responder e deixei aberto para tirar dúvidas. Ninguém, né? Não, a ideia é que o avaliador não tenha dúvidas em relação ao que ele quis dizer com permite uma leitura fácil de vocabulário acessível e assim por diante. Então, a ideia é que pelo menos 3 pessoas desse público-alvo possam participar. Ah, mas se eu só tiver 1 ou 2, não tem problema, só não vai ficar tão bom, né? Pelo menos 3, 4, 5, dependendo daí da abrangência. Quanto mais pessoas, melhor vai ser o teu resultado. Então, esse daqui é uma ideia, aqui, uma proposta, que eu deixo como ideia para que vocês utilizem depois, né, que não está nessas tarefas da semana, mas que vocês irão utilizar depois para esse tutorial que vocês estão desenvolvendo. Vocês podem até usar o mesmo, ou vão poder propor um, tanto faz. Importante é que vocês tenham aqui alguns pontos que são importantes em relação ao checklist para materiais educacionais. Tá? E ele foi baseado nos critérios ergonômicos, esse daqui, né, em critérios ergonômicos e em algumas heurísticas de usabilidade. Quando nós falamos da avaliação como um todo, e aí aqui entra naquele assunto, que aí entra no assunto da área de IHC mesmo, que é a avaliação de interface, então, do conteúdo que está lá disponível para vocês, da videoaula, aí sim, nós temos aqui alguns tipos de avaliação, qual é o objetivo, né? O que é usabilidade, então falo novamente a questão da prototipação, faz essa retomada daquele assunto da prototipação, e que existem diversos métodos.
Nesse texto aqui, estão sendo abordados 3 métodos. Na videoaula são 4. Tá? Então, aqui nós temos o teste de usabilidade, e no teste de usabilidade, como que ele funciona? Então, olha como é que é a metodologia do teste de usabilidade. Primeiro, você identifica quem são os participantes que vão participar desse teste. Participantes aqui, preferencialmente, ou eu diria assim, para que você tenha realmente um bom resultado, que sejam do público-alvo. Então, meu público-alvo são os chefes de cozinha, eu vou encontrar aí alguns chefes de cozinha para que eles façam o teste de usabilidade. Tá? Planejar o teste. Né? Vamos fazer um plano. Então, o que é planejar esse teste? Então, esses chefes de cozinha, eu quero que eles avaliem. Primeiro, eu quero que eles façam o seguinte teste, que eles, a partir de um endereço, eu vou mandar para eles um link, né? A partir desse link que eu envio, eles têm que saber que eles têm que abrir um navegador, vão colocar o link lá, vão acessar a página e vão buscar a receita de como fazer um cookie de banana integral. Tá? Um segundo teste, eu quero que eles listem todas as receitas que estão disponíveis. Um terceiro teste, eu quero que eles coloquem no celular, acessem do celular a lista de ingredientes da receita de torta de banana. E assim por diante. Então, eu planejo uma série de testes, né, uma série de ações que eles vão desenvolver e esse protocolo, né, de como que vai ser feito. Eu quero que todo mundo esteja num laboratório, vou chamar 5 chefes de cozinha, e eu sozinho vou chamar um por vez. Vem o chefe 1, chefe 2, chefe 3, e um por vez eu vou aplicando o teste. Ou eu vou pegar 5 pessoas, eu e mais 4 colegas, e cada um vai aplicar o teste de usabilidade para um chefe de cozinha. Ou eu vou fazer esse teste lá na cozinha do chefe, eu vou até o restaurante dele. Então, isso é planejar esse teste. Tá? Vocês terem esse planejamento e como vai ser aplicado esse teste além das tarefas. Visitar e organizar o local de testes, com equipamento, tudo certinho. Né? Se tiver material didático com material didático, se for um sistema, com o site. Já instalado, tudo bonitinho. Então, né, deixar pronto, não dá para ficar instalando e vendo na hora. E aí, o que acontece? Você acompanha e conduz os testes com o participante. Se você planejou que no teste você já vai deixar o site antes disponível para daí depois ir analisando, é o teu planejamento. Né? Agora tem que ser igual para todo mundo. Não pode eu ter parte dos participantes conhecendo o site e partes não, porque senão você vai ter que analisar isso também. Você vai ter que colocar no teu teste, porque você não vai interferir, claro. Né? Quem já conhece de quem não conhece tem uma forma, uma atuação diferente perante o sistema. E aí vem a parte-chave. Você vai conduzir de forma a observar e anotar o que eles veem, fazem e sentem. Então, o ideal aqui é que você fique ao lado da pessoa, né, sentado ao lado, não é atrás, não é à frente, ao lado pode ser olhando para a pessoa, mas de tal maneira que você consiga olhar o que ela está fazendo e, se possível, ver as reações dela, ou pelo menos ouvir as reações dela. Né? E você vai anotando. Então, vai anotando o tempo que ela demorou para fazer a primeira tarefa, se ela conseguiu concluir, as dificuldades que você percebeu que ela teve, se ela estava já muito brava, já estava raivosa em relação àquela tarefa, porque ela não conseguia encontrar o caminho, ou se foi fácil, a pessoa estava tranquila, estava feliz, estava realizando com satisfação. Se vai anotando. Pode usar uma webcam? Pode. Aqui o ideal é que seja nesse formato de Teams, em que você consegue ver o que a pessoa está fazendo, onde ela está clicando, né, compartilhando a área de trabalho dela, e você consiga enxergar as reações da pessoa pela webcam dela. Tá? E é importante que tenha esses 2 elementos, você possa observar a pessoa e ver o que ela está fazendo.
Tá? É isso que você vai anotando. Por isso que sempre tem que ter alguém que acompanhe o teste de usabilidade. Ou, então, que seja gravado nesse formato, como eu estou falando, em que aparece ela, onde ela está clicando, e aparece a imagem da pessoa. Então, qual é o problema desse teste? Como vocês perceberam, é um teste caro. Caro no sentido de tempo, porque vai tempo, vai um número de pessoas grandes, tanto em participantes quanto em aplicadores. Então, se você, sozinho, vai fazer o teste com 10 chefes de cozinha, né? Então, você vai... E você escolheu que esses 10 chefes de cozinha irão até o seu local de trabalho, onde você trabalha, você vai ter que marcar 1 hora lá ou 2 para cada chefe de cozinha. Vai 1, 2 dias. Se você vai até o local de trabalho da pessoa lá, o restaurante do chefe de cozinha, para testar o tutorial ou o sistema, você tem vários dias para você organizar essa agenda. Se você vai dividir com colegas, então, eu tenho 10 chefes de cozinha, vou dividir com 5 pessoas. Cada um vai pegar 2 chefes de cozinha. Então, eu consigo fazer tudo, de repente, num dia. De manhã, um chefe de cozinha, à tarde, outro. Mas vejam que vocês têm 5 pessoas para menos dias, né? Consigo fazer em menos tempo? Consigo. Eu pego 10 avaliadores, 10 chefes de cozinha, cada um responsável por um. Só que depois, não se esquecer, independente de qual modelo, tem que fazer uma tabelona, chefe 1, 2, 3, 4, 5, 6, os participantes, todas as respostas, quer dizer, da tarefa 1, da tarefa 2, da tarefa 3 e assim por diante, e a avaliação que ela foi identificada com a análise desses resultados. Esse é o teste excelente para te dar um resultado sobre a utilização, a usabilidade do sistema, sobre a ergonomia do sistema, se o mouse está pequeno, né? O tamanho do botão está pequeno para o mouse ou está muito grande, fonte pequena, fonte grande, no celular, fora do celular, enfim. Então, você consegue, com a pessoa, ver essas dificuldades. É o melhor teste, mas ele tem esse custo em relação a tempo, a número de pessoas, espaços e assim por diante. Tá? Uma segunda avaliação é por heurísticas. Então, heurísticas são essas afirmações que são obtidas através de uma experimentação, através de uma aplicação de informações, né, de algo que está fundamentado, e a partir dela você pode ter várias questões. Aqui eu só tenho uma recomendação, porque seria só uma questão. Então, para cada heurística, eu fiz uma questão aqui. Então, da visibilidade, ela tem que manter o usuário informado sobre a sua localização tal. Se a gente pegar o exemplo aqui da página com que eu estou enxergando, por exemplo, agora, e eu sentasse exatamente nesse momento, ou viesse um professor agora e olhasse assim, aula do que você está ministrando, Sandra Mara? Ele vai ter que me perguntar, porque não tem nenhum lugar dizendo que eu estou na turma DS 250 IHC da noite. Então, eu não tenho essa informação mantendo informado, né, sobre a minha, onde que eu me encontro, né? Eu tenho em relação ao documento, a página que eu me encontro. Então, não em relação ao Teams, mas em relação ao documento que eu abri, por ser um PDF, eu tenho aqui informação que eu estou na 16ª página, um total lá de 31, 30 páginas. Mas, vejam, isso são informações do documento, não é informação do Teams. Então, eu tenho essas heurísticas e tenho as recomendações do que eu estou analisando. Então, sempre observe se vocês estão analisando o software, o documento, o navegador, são coisas diferentes. Tá? Essas 10 heurísticas que estão aqui descritas, ela é baseada no estudo do Nielsen, tá? Aqui, do Nielsen. E elas foram adaptadas por essa autora chamada Cláudia Dias. E é um material bem bacana que ela fez para interfaces para web. Eu peguei lá o quadro, só fiz algumas adaptações, mas ela tem essa ideia das 10 heurísticas, e a partir dela você faz uma série de questões. Ele pode ficar com um formato igualzinho do critérios ergonômicos, você adiciona colunas aqui do lado, faz questões. Então, desse projeto estético e minimalista,
Posso ter a questão 1, questão 2, questão 3, eu posso ver várias questões, e para cada uma delas eu tenho aqui as colunas com a nota. Pode ser nota de 0 a 10, de 0 a 5, pode ser atende, não atende, atende parcialmente, pode ser carinhas felizes, carinhas tristes, e assim por diante. Tá? Aqui tem uma classificação, um modelo de classificação, por exemplo, de 0 a 4, né? Foi adaptado esse daqui de outro autor, o Kalbach, que é um material bem bacana também sobre design de interfaces, e aí você pode avaliar por números, mas pode avaliar por outros fatores também. E revisão por listas de verificação é o checklist, eu não vou passar novamente. Aqui tenho a metodologia com que é utilizado para se aplicar um critério ergonômico, olha, então é bem como nós fizemos, encaminhou para cada um de vocês o site, não precisava, vocês já tinham o protótipo, né? E deixei disponível o instrumento para avaliação. Expliquei naquela aula, né, o que representava cada um, além de ter o material que já tinha sido deixado, e aí vocês aplicam o questionário, vocês aplicaram para vocês mesmos, na verdade, né? Vocês responderam o questionário. E aí, com os outros avaliadores, vocês fazem uma informação, uma representação. Então, aqui tem, mesmo formato com que vocês viram, atende, não atende, os comentários que são importantes, o que para nós mais vale é isso daqui, comentário. Né? Então, você tem lá para os 8 critérios ergonômicos, uma série de questões. É o mesmo para a heurística. Para cada heurística, você pode ter 1, 2, 5, 10, 20 questões em que vocês vão organizando conforme o tipo de sistema de informação. E aí, aproveitando, tem um formato aqui, um modelo de questionário de avaliação de satisfação, né? Ele independe para que tipo você vai utilizar. Esse aqui é bom servir para tudo, né? Então, a questão da identificação aqui, ela pode ou não ser opcional, isso é sempre importante. Em todos esses questionários, todos eles, seja ele usabilidade, por heurísticas, critérios ergonômicos, satisfação independente, vocês têm que entender o contexto, que eu já expliquei para vocês, então, aonde que ele está sendo utilizado, como é que ele fez essa avaliação, e aí, um outro formato aqui de responder. Então, veja, por aqui, poderia ter o critério com as questões. Poderia ser a heurística e as questões. Aí você tem para cada heurística, você vai fazendo questões. São instrumentos de diversas formas, por isso que eu disponibilizei essa. E aqui a nota, por exemplo, aqui nesse caso vale de 0 a 5, do discorde fortemente para concorda fortemente, e ainda tem o não se aplica. O que tem que levar em consideração em questionários com notas, né? Ou mesmo o aplica, não se aplica? Aqui ficou faltando o campo de comentários, porque isso aqui é satisfação. Mas mesmo nesse, é importante que vocês consigam fazer esse levantamento. Por quê? Porque vamos supor que eu passei esse questionário para 2 pessoas. Uma disse que vale 0, deu 0, e a outra, para a mesma questão, ela deu uma nota 10. Tá? Então, a média, se eu fosse estabelecer uma média, seria 5. Tá? Só que isso não é verdade. Não é uma média 5. Não teve alguém que achou mais ou menos. Teve um que odiou e teve um que amou. Não teve uma mais ou menos. Então, veja, essa representação aqui, ela não estaria errada, essa informação. Só pegar e fazer uma média é uma forma completamente equivocada de se fazer estatística. É por isso que estatística é uma disciplina importante. Para nós aqui da área de interação humano-computador, a estatística ela é mega importante, porque a gente tem um conceito de amostragem, de um número de público-alvo para você poder ter uma informação correta, né? uma informação que traga a realidade. Então, quando eu olho alguém que tirou 0, alguém que deu 100, a avaliação, deixa eu voltar aqui, esses comentários, mesmo o que atende e o que não atende, né? O que deu 100 e o que deu 0, no comentário eu consigo analisar, eu faço uma análise qualitativa. Então, eu vejo por que um deu 0 e vejo por que alguém deu 100. Às vezes, até alguém que deu 0 é porque não entendeu muito bem o site ou a pergunta. Quer dizer, há um erro, né, de interface para não entender, mas, de repente, ela não avaliou de forma correta. A gente só pega isso por comentários. Então, dentro da área de interação humano-computador, lembrar que não é só pegar a quantidade e jogar num gráfico
pizza, um formato pizza. 70%, 5%, 2% quando você tem 2, 3 pessoas. Por isso que é importante ter o N. Né? E uma outra questão que eu gosto de trazer aqui para esse material, em relação a esse assunto, né, do método de avaliação, é sobre o próprio contexto. Né? Então, quando nós falamos do contexto que a pessoa está utilizando um sistema, nós não estamos falando só de um contexto que seja um contexto do tipo de equipamento, do tipo de navegador, do conhecimento em termos de formação, né? Se ele teve formação da área de exatas, humanas ou da saúde. Não é só isso. Também, isso é importantíssimo. Mas o contexto que a gente leva em consideração aqui também é um contexto que a gente diz que é o contexto social daquele momento, ou que a pessoa se encontra. Ele é um pouco do assunto de 2 videoaulas ainda que faltam ministrar, na verdade é de uma delas, de bases teóricas, que é a ideia dos modelos mentais. Mas aqui, para avaliação, ele interfere completamente. Por quê? Porque quando você avalia, né, e dependendo do que você quer como avaliação, você pode induzir o teu participante, o teu usuário, a uma determinada resposta. E isso vai camuflar, na verdade, vai maquiar a tua análise. Né? Então, é muito fácil eu fazer um projeto de interfaces, muitas vezes, em que, apesar deles, em termos de usabilidade ou de ergonomia, estar ruim, né, eu consigo fazer com que ele aumente a nota por fazer uma interferência nesse modelo conceitual que a gente chama, nesse contexto do qual o usuário se encontra nesse momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós utilizarmos, por exemplo, um teste com os chefes de cozinha, e vocês forem fazer esse teste para todos os chefes, num horário, né, que seja segunda, terça, quarta, por exemplo, e vocês forem lá, de repente abre na hora só do jantar e vocês forem na hora do almoço, né, vocês vão pegar um chefe de cozinha tranquilo. O contexto dele está tudo ok. Né? Agora, se vocês pegarem esse chefe de cozinha e quiserem fazer com ele, de repente, um teste no domingo, e o chefe de cozinha é um dos restaurantes lá de Santa Felicidade, você não pega, ele vai responder qualquer coisa. Né? Mais ainda, se você pegar num momento em que você vai fazer um teste com alguns usuários, tá? Vamos supor que você esteja fazendo com jovens. E esse teste com os jovens são jovens atletas. Tá? Você está fazendo um site para medir, de repente, várias condições do físico, né? Massa, questão de se precisa fazer, está acima do peso, não, se está com colesterol, enfim, vai fazer lá vai tirar uma fotografia do estado de saúde desse jovem, tá? Com aspectos da fisioterapia, da educação física, da nutrição, enfim, não sei. E são jovens de Curitiba, vamos supor, tá? Ou que sejam de Curitiba e região metropolitana de Curitiba. Muito bem. Então, vocês coletaram lá as pessoas, vocês vão passar o questionário, e bem no dia em que vocês passam o questionário, é dia de final de, sei lá, de um Atletiba. Tá? Ou, se vocês pegaram jovens, que seja do Rio, seja do Fla-Flu, tá? Independe, ou do Grêmio e do Internacional. Se vocês pegarem naquele momento esses jovens e a tua interface estiver, vamos pegar, no caso do Atletiba, se você pegar uma interface em que ela mais fortemente vai estar com cores verde e branco, e você pegar somente desses jovens, você detecta aqueles que moram ali na região da Alto da 15, por exemplo, a probabilidade de você ter respostas de pessoas que vão ficar muito satisfeitas com o site é muito grande. Por quê? Porque naquele contexto, naquele momento, está torcendo para o time dele, ele está com o time na cabeça. Então, qualquer coisa verde e branco que apareça na frente vai interferir
na escolha, nas decisões das pessoas. E isso o pessoal da área de marketing utiliza bastante, né? Então, por exemplo, agora, no momento em que nós nos encontramos, se a gente fizer uma pergunta, né, a partir de um site, de um tutorial, que você esteja disponibilizando um sistema, em que em algum momento tem alguma questão política, né, sobre eleições, sobre os senadores, qual o papel de senadores, de deputados, do presidente, do vereador, governador, prefeito, enfim, está falando sobre história, sobre uma questão de geografia, política, ok, estão falando sobre isso, é um tutorial sobre isso. Se vocês pegarem nesse momento e fizerem um material fortemente, né, com as cores com mais ênfase em verde e amarelo, e for para o público brasileiro, ele vai relacionar automaticamente para uma linha partidária, mesmo se fizer com o tom de vermelho. Então, você acaba fazendo com que as cores interfiram na avaliação desses sistemas. E um sistema muito bom, muitas vezes, por conta de não ter previsto no momento de se aplicar aquele questionário, utilizando cores em que possam interferir naquele momento para a avaliação, pode prejudicar vir o resultado. Então, quando a gente fala em avaliação de projetos de interface, quando a gente fala em avaliação, mesmo que sejam só de satisfação do usuário, que é muito mais informal, a gente tem que tomar cuidado com o contexto no qual aquela pessoa está inserida, tá? É por isso que aquelas perguntas iniciais, né, elas são feitas antes de entrar nos critérios ergonômicos ou nas heurísticas, enfim, ou no teste propriamente nas tarefas do usuário, já verifique, né? Quando é teste de usabilidade, aquela conversa antes que a gente tem, quando a pessoa está entrando, aí tudo bem, como é que está, né? Como é que está o tempo hoje? Puxa, viu só as notícias? A gente nunca fala de política, né? A gente evita falar sobre isso em qualquer reunião profissional. Mas às vezes você dá, ai, puxa, que legal, não é o jogo de ontem, aí você já sabe que a pessoa gosta de jogo, você vai falar porque estou cansado, ontem eu fui no jogo, não sei o quê, aí você puxa a conversa, dali você já tira alguma informação. Ah, mas eu estou fazendo questionário online, como eu fiz aquele do critério ergonômico, não dá. Faça algumas perguntas, que são as que você vai detectar que vai dar essas, que pode dar diferença. Então, de uma capacitação, de um tutorial, vai dar muita diferença no tutorial se a pessoa já usou um tutorial à distância, já fez um treinamento à distância. Vai interferir com certeza. Ou porque ela já tem experiência, ou porque ela já sabe usar muitas coisas. Daquele que nunca usou, que vai ter mais dificuldades. Então, essa contextualização é algo que é importante para a avaliação e vocês lembrarem que ela é importante antes de iniciar o desenvolvimento de um projeto de interface. Na verdade, de qualquer projeto. Então, tudo que nós, dentro da área de interação humano-computador, desenvolvemos, ela é centrada nesse contexto, dentro desse perfil desse público-alvo, dentro das experiências desse público-alvo que vai trabalhar, dentro daquilo que para ele tenha uma ligação afetiva, uma ligação emocional, emotiva, que faça com que ele tenha empatia, com que ele sinta-se, de repente, com aspectos que faça com que ele se sinta à vontade utilizando aquele sistema, ou que tenha eficiência, em que ele tenha agilidade. E é isso que vai fazer com que você ganhe, entre aspas, o teu um usuário, um público-alvo engajado dentro do teu sistema. Por mais que ele não seja muito bom o sistema, você acaba, pela interface, tendo essa satisfação maior, né? E comprova-se, né? Eu não preciso nem trazer comprovação da minha área, para isso que eu estou falando, haja vista que tem gente que usa sapatos muito menos confortáveis, mas eles são, por exemplo, muitas vezes de uma marca, ou porque tem uma cor, ou porque tem um designer, mas ele tem um aspecto visual muito mais importante, muitas vezes, do que propriamente a eficácia dele, né? Do que aquilo que ele estava se propondo. Tá? Então, esses são aspectos importantes. A gente faz
A gente ministra, na verdade, a disciplina de interação humano-computador do conteúdo, né, faz alguns aspectos, mas o ideal seria que começasse pela avaliação, porque a partir da avaliação é que vocês vão ter esses instrumentos, vão ter os elementos que são chaves, vão ter essa visão do público, e aí vocês conseguem determinar esse projeto de interfaces para vocês. Tá bom? Então, as tarefas dessa semana são 3 tarefas que são, de certa maneira, já pensando nessa fase final dos nossos projetos. Até o dia 17, então, para entregar essas 3 tarefas. Na semana que vem, eu não vou trazer conteúdos novos, vai ter só a continuidade. Muito provavelmente, ou eu vou já deixar disponível para quem já está aí fazendo, mas vai ser só agora para daqui a 4 semanas, praticamente, uma semana antes do prazo de entrega. Minha previsão é que a gente termine a nossa disciplina no dia que vocês possam fazer a apresentação no dia 8 de dezembro, né, a apresentação e a entrega de todos os trabalhos. Tá? Porque daí assim a gente tem mais uma semana para fazer os ajustes necessários. Então, na semana que vem, eu vou disponibilizar os conteúdos que estão faltando, disponibilizar as tarefas, porque assim vocês já ficam com tudo que tem que fazer, daí não vai ter mais nenhuma tarefa a mais, e depois eu só vou reforçando nas aulas síncronas os conteúdos, né, com os exemplos que vocês vão fazer, com outros exemplos que já tem de sistemas para a gente aplicar essas informações todas. E fechar com a parte de bases teóricas, que é uma parte bem importante para o desenvolvimento de interfaces dentro da área de interação humano-computador. Ela é bem específica para quem quer estudar nessa área, mas ela é importantíssima porque é ela que faz a diferença, é ela que é o pulo do gato, né, esses conhecimentos na hora de se desenvolver uma interface. Certo? Bom, dúvidas? Ok, eu vou parar a gravação, mas antes disso, desejo a todos uma boa semana. Só não saiam ainda, eu vou parar a gravação, eu só preciso baixar a minha lista de chamadas, só um minutinho. Mas eu já aproveito para desejar